A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981-686571. Instagram zoeira_chopp. Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número, pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos entrando nesse novo episódio dessa primeira temporada do nosso Conversa Finada Cast, que é uma extensão do nosso programa diário de rádio, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, aqui na sua Rádio Princesa, que migrou agora para o meio digital. Eu estou tendo a honra de receber vários amigos, pessoas que vão contar e contam história da nossa Viçosa, pessoas que, na sua existência, já têm uma folha larga de serviços prestados à Viçosa em todos os setores, como é o caso do nosso convidado de hoje, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer essa homenagem em vida, fazendo um registro, né, dos acontecimentos e da história, um pouco da história de cada pessoa que vem aqui. E hoje eu quero começar com esse convidado cantando uma música. Se a mocidade fosse uma mercadoria, eu comprava todo dia dinheiro no cartão. Se ela custasse 1 milhão, eu ia ficar com ela. Eu dividia as parcelas e pagava na prestação. Salve, Bastião do Guerreiro. Rapaz, e você já teve convívio com ele, né? Bom, para quem não conhece, Audálio Honorato. Para quem a maioria, tenho certeza que não precisa de apresentação. Audálio, que satisfação recebê-lo aqui. Nós que já tivemos várias oportunidades de estarmos juntos, trabalhando, principalmente no rádio, né? Audálio já foi comigo comentarista esportivo, repórter esportivo, já trabalhamos juntos no rádio comercial aqui em Viçosa de várias oportunidades, e hoje eu estou tendo a honra de receber esse companheiro, o qual nos honra muito de ser amigos. Audálio, muito boa noite, satisfação tê-lo aqui, viu? Boa noite, Marcos Silva, e a todos e a todas. Eu quero dizer assim, seja qual for o horário que você está vendo a gente,
O programa é pertinente e é um ato de nobreza, consolidando a postura de incentivo à cultura da nossa Rádio Princesa. Eu sou Audálio Honorato e sou poeta de primeira. E na rima eu sou madeira que cupim não vai roer. Só prometo pra fazer, levo a vida em verso e prosa. Já nasci fazendo glosa, a cultura eu admiro. Sou matuto do retiro e sou poeta da Viçosa. Eita. Agora você falou uma palavra que faz muito tempo que eu não ouço. Grosa. Eita, o que é uma grosa, hein, Audálio? Uma glosa é aquele pé quebrado, né? Porque a gente, geralmente, o poeta... Eu estive em um evento, Marco Silva, lá em Serra Talhada, do qual eu tive o privilégio de ser segundo colocado em 105 poetas e poetisas de 18 estados do Brasil. E assim que a gente chegou lá, o mestre da cerimônia, nosso querido Iranildo Marques, fez logo medo. Disse, olha, eu só admito as décimas metrificadas, respeitando as escansas, respeitando as sílabas poéticas 3, 6 e 10, destacando, aí você fica com medo. Mas a glosa é uma coisa mais livre, mais abrangente. Sei que você chegou e arrebentou lá. Mas lá teve que a gente chegar lá. Se a gente chegar lá, porque você viu, tinha 27 poetas e poetisas do Rio Grande do Norte. Tinha 30 da Paraíba. Tinha 43 de Pernambuco e tinha 2 de Alagoas. Quando chamava desses estados que eu citei, Marco Silva, era um auê. Aí, quando me chamaram lá, quase ninguém, só os colegas bateram palma, né? Levaram caravana. Foi, rapaz, a caravana chegou de ônibus e eu cheguei, e eu disse, Serra Talhada eu cheguei, para ver seus vultos sagrados. Cumprimentando os jurados e todas essas pessoas, trouxe arte e alegria em forma de poesia de Viçosa em Alagoas. Aí botei pra frente. O que perguntaram eu respondi. Ô, Audálio, a gente vai, como diz o Matuto, vamos voltar da banda pra trás, mas deixa eu pegar esse gancho que você falou e, sei lá, não sei se é preocupante, mas você falou da quantidade de poetas que foram para esse evento. Foi aonde o evento? Foi em Serra Talhada, em Pernambuco. A terra de Lampião, né? É verdade. Eu estive lá em Serra Talhada no mês, estive em Tabira na outro mês, estive em São José do Egito. Dia 22 agora eu estarei, se Deus quiser, em Limoeiro do Norte, no Ceará. Em setembro estaremos em Açu, no Rio Grande do Norte. Graças a Deus essas viagens vai abrindo portas. E nós, inclusive, fizemos uma apresentação especial em um hotel em Arapiraca, fomos contratados e foi muito bom. 1h30 de conversa, muita poesia. O que o povo pergunta, eu respondo. Não, veja bem, o gancho que eu quis me referir foi o seguinte, você falou que cada estado desse teve vários representantes. Vamos lá, Paraíba quantos? 30. 30 da Paraíba. 27 do Rio Grande do Norte. De Rio Grande do Norte. 40 de Pernambuco. Vixe, meu O resto era pingado. 4 do Pará, 2 de Rondônia, 2 do Amazonas, 1 de Roraima. Que inclusive foi o primeiro colocado. Eu tive o mesmo número de votos que ele. E ganhou pela idade. Então, meu amigo também. Não existe demérito e de nisso. Alagoas tinha eu, Jailson Marques, de Pão de Açúcar, e um delegado de polícia, que é de Pão de Açúcar, esqueci agora, Ivan Iranildo, se eu não me engano, o nome dele é um gordinho que nem eu, só nós. Inclusive, na última disputa, quando ficaram os últimos, ele votou em mim. Deixa eu perguntar, essa quantidade, essa diferença no número de participantes de cada estado, isso quer dizer alguma coisa para você? Há um desinteresse dos mais jovens, e eu já conversei muito isso na Rádio Princesa, e é bom você que é dentro do... Eu sou o autodidata, mas você é um especialista nisso. 50 isso anos é preocupante, Audálio, no muito sentido preocupante, de que nós não estamos renovando, né, as pessoas que fazem cultura, principalmente nessa área de poesia, de declamação. É verdade, Marco, porque pouca gente se interessa. Graças a Deus, nesse momento, a Viçosa é agraciada, porque nós estamos
O prefeito gosta, a secretária Jéssica gosta, nos incentiva. Eu estou fazendo essas viagens graças à prefeitura de Viçosa. Mas nós tivemos momentos difíceis. Eu já fui botado para fora da secretaria porque eu não votava no atual prefeito daquela época. Eu não falava a mesma língua, mesmo sabendo que eu era poeta, que eu tinha ido a Salvador, eu tive no Pelourinho, eu declamei lá naquele teleférico. Mesmo assim, eu fui rejeitado porque eu não era da mesma linha. Graças a Deus, no momento, nós não temos esse problema. Agora, a secretaria vai premiar 74 poetas de Viçosa, independente, já está aberta a licitação. Quem participou da reunião já está com seus documentos reservados e todo mundo vai receber, no mínimo, R$1.000 para uma ajuda. Mas já teve momentos piores, mas não é o que a gente quer ainda não, está muito longe. Você vê no local lá, quando chamava fulano de tal da Paraíba, com aquelas vuvuzelas, aí de Alagoas, 2 gatos pingados, um de Viçosa, um de Pão de Açúcar. Aí o grilo... se no grilo não cantasse, a gente tava lascado. Jesus do céu. Aí então é muito preocupante, isso, que a Viçosa... Falta mais incentivo, né? Incentivo. Eu não estou falando só do município. Não, você está correto. De tudo. O Estado, quando vem fazer um edital, é uma exigência terrível. Você vê em Pernambuco, em Alagoas, tem 102 municípios, 93 não tem a lei do patrimônio vivo. Eu sou patrimônio vivo, Fernando Alves o Luciano mestre Bia mestre Quitéria mestre Expedito Manuel Barbeiro Então, isso é um incentivo já muito grande. E tem estado que não tem essa lei. Eu tive, inclusive, domingo, agora, eu vou ter uma reunião em Teotônio Vilela, falei com o vice-prefeito, vou levar uma cópia da lei que existe em Viçosa, criada pelo nosso querido, saudoso Reinaldinho, e aprovado. Na época, se eu não me engano, foi o Davi Brandão, que foi quem sancionou. E nós precisamos muito desse. Você for estar correto. Eu me senti órfão lá. Quando a gente dizia aí, fui na marra mesmo. Alagoas, aí. Alagoas, levanta a mão, eu, minha mulher e meus filhos. Aquela mulher ali, a mulher e os filhos. Eles são os agregados. Verdade. Então, mas Adalio, isso é importante você participar e dizer isso aqui, porque de repente, quem sabe alguém está acompanhando a gente aqui que tenha alguma força, alguma posição que possa ajudar a mudar isso. Mas vamos voltar, como disse, o Matuto da banda para trás. Como é que surgiu o seu gosto? Existe a questão consanguínea na sua família? Você foi o primeiro a enveredar pelo caminho? Porque, veja só, viu, gente? Se eu for falar de todos os assuntos da vida do Adalio aqui, a gente amanhece o dia, tem assunto, mas a gente está falando sobre cultura e sobre a atividade de poeta que o Adalio desenvolve. Isso já veio de berço, é de família? Como é que surgiu o seu gosto pela cultura aptidão, e pela poesia? É verdade. Marcos, em 1976, meu pai... Eu tinha 4 anos. Eu sou muito mais velho que você, não tenho vergonha de dizer não. Eu sei que você já zombou de mim aí, porque eu sou velho. Tem um tal de Robemar, que com certeza daqui a pouco vai fazer uns recortes aí contra mim. Mas em 1977, eu descobri numa bula de remédio, que inclusive você confessou que já tomou, emulsão de Scott. Havia de bacalhau. Era o óleo de bacalhau e ruim de gosto. O bicho era ruim de fogo. Era ruim que só fato de cabaça. Então a gente tomava aquele remédio, emulsão de Scott. E tinha um farmacêutico muito famoso, seu Edson, que na farmácia dele tinha um homem forte assim, envergando um ferro. E uma moça que trabalhava lá inventou de dizer que misturava emulsão de Scott com biotônico Fontoura. Mas ainda botava ovo. E botava ovo com casca com tudo. De pata, ovo de galinha. Rapaz, mas deu errado. Olha, teve gente que deu uma desinteria da moleca. Deu revestrez no bucho, que deu a boba mesmo por lá. Mas
voltando O que foi que você viu na bula? Aí na bula eu descobri uma poesia. Aí a poesia dizia: até o velho João Joca, que era um menino boboca, macambúzio, magricela, agora forte e chibante, jogando de centroavante no timão quebra-canela. Era a primeira poesia que eu vi na vida, em 1977. Mas era uma poesia fixa ou mudava de uma para outra? Não, era escrita na bula. Sim, mas de um frasco para outro, você já pegava outra frase ou era a mesma? Fizeram uma embalagem que cabia os dois. Eita. Fizeram uma embalagem que eu acho que houve uma associação de laboratórios, ou um laboratório comprou o outro, ou coisa assim. Aí na bula vinha esse papelzinho. Aí eu despertei curiosidade e em 1978... Você morava onde? Eu morava na Fazenda Retiro. Eu vinha a pé para Viçosa todos os dias, 15 quilômetros, e voltava depois da escola, porque já tinha a conta de mato lá para limpar. Aí eu voltei para lá. Aí vi essa poesia e quando foi... Isso foi um domingo à tarde. Na segunda-feira, a gente tinha colocado o pinhô, a gente chamava, era um pau de mandioca para dizer que a vez era minha, na casa de farinha, que tinha 51 moradores, era muito concorrida. Era comunitária. Era comunitária. Tinha que botar um pau de mandioca lá, dizer, olha, eu cheguei primeiro. A fila, tinha um lugar de colocar em fila. Que nem a fila do Salgadinho. Do Salgadinho era. Aí, quando foi na segunda-feira, eu cheguei na casa de farinha, muita gente, eu garotinho, me sentei assim na beira do forno e fiquei comendo farinha mole, e chegou um poeta chamado Sebastião Bié, cidadão assim forte como você. Ele era peludo que só um caranguejo, andava com uma sacolinha de lado com um pandeiro. Às vezes, quando ele ia chulear, como ele chamava, ele já levava o pandeiro. A maioria era uma faca peixeira. A faca não soltava não também. Também, uma faca A faca grande estava na cintura. Aí ele disse, chegou lá e trocando ideia, ele esqueceu do pandeiro. Aí o João Dé, outro poeta que tinha lá, puxou lá uma cantoria, e Bastião Bié resolveu trocar de boca no pandeiro e fazendo o gesto. Aí ele dizia, fazendo que estava tocando pandeiro. Aí o cara disse, Bastião, vamos puxar mandioca? Ele disse, eu tenho as mãos de moça, eu não puxo mandioca não, eu faço farinha sozinho. Aí todo mundo faz nada, véio. Tem que raspar, tem que arrancar, tem que transportar, tem que tal. Função. É muita função para uma pessoa só. Aí João Dé disse, só se fizer de boca. Aí eu botei isso na cabeça, na Fazenda Retiro, fazer farinha de boca. Aí fazer uma pessoa só. Aí eu fui matutar em casa. Eu, menino, aprendendo a escrever. Articular o tudo verso. Maiúsculo. Aí fui articular um verso. Aí eu resolvi, eu fiz. Na Fazenda Retiro, eu disse, eu arranco, rapo e relo, eu imprenso, peneiro e mexo. Ninguém mexe no meu trecho, que eu sou a fulô do liro, quando eu vou fazer farinha na mandioca do Retiro. Aí isso foi um assombro para as pessoas mais velhas. E não foi você? Eu digo, então descubra. Foi minha primeira poesia. Aí João Dé era muito curioso, aí disse, rapaz, você é bom. Aí você tinha o quê? 15 anos? Não, eu nasci em 62. Não, 62. Eu nasci em 62. 62 para 77. 15 anos. 15 anos, é verdade. Aí João Dé disse, agora eu quero ver se você é bom, faça de duas pessoas. Ei. Aí eu pedi um tempo. Aí quando foi com mais ou menos uns 3 dias, uma semana, encontrei ele. Era meu tio. Aí ele, e aí, amarelo? Ele brincava muito com a gente, aí eu disse, eu fiz. Fez mesmo? Fez. Aí eu disse, é aí que o senhor vê o diabo como tece, 2 calunga numa vara, uma sobe, o outro desce, um arranca, o outro puxa, um peneira, o outro mexe. Aí fiz de 2. Aí fui caindo na graça. Aí foi caindo na graça do povo. Na graça, e fui escrevendo e guardando, escrevendo alguma coisa. E aí, qual foi a primeira apresentação assim de público? Eu tive o saudoso Flaubert Torres, foi quem descobriu. Seu Flaubert, Flaubert, grande Flaubert. Saudoso. Saudoso Flaubert. Um dia, eu estava na churrascaria Tip Top, em Palmeira dos Índios.
Eu era funcionário da Veleiro e estava em Palmeira dos Índios, numa festa com o dono. Então lá no Tip Top, e abriram espaço lá, rapaz, para alguém falar no microfone. Aí uma senhora cantou uma música, lembro como hoje, Morena bela eu era, eu sou, bela morena eu serei o seu amor. Aí o seu Messias disse, saudade não sabe não, assim, poesia e tal. Aí eu disse, eu fiz uma, aí fui. Por azar ou por sorte, seu Flauberto estava... Olha. Quando eu desci de lá, ele disse, a poesia que eu fiz sobre os bichos de Viçosa, que eu digo, minha Viçosa tem tudo que você imaginar, tem clube, hospital, igreja, uma vasta rede escolar, gente bonita a capricho, até com nome de bicho, é muito fácil encontrar. Conheci um chamado Urso, um coelho e um preá, Zé Macaco, gato em pé, um jacaré, um gambá, Tom da burra, Zé da gata, uma velha chamada Pata, outro chamado Guará. Tem um chamado Peru, um caboge e um leão. Um outro chamado Galo, tem um bode e um pavão. Tem um coruja de sobra, tem mais um chamado Cobra em nossa população. Ei. Tem Mário Cara de Cavalo, Tom Jiboia, João Carneiro. Tem um mosquito pedreiro, Tom Quandu, que é sem igual. Tem um Guariba no morro, tem até Pedro Cachorro, uma paca e um pica-pau. Tem um jegue, um Zé Piau, Zé Piaba, Iacari, Raposa, Nambu, Siri, Papacapim sem cantar. Tem um Peba e um Furão, Curupira e Formigão, Zé Porquinho e Sabiá. Formigão trabalha bem de frente aqui nessa farmácia do trabalhador. Tem mais um Cisso Canaro, um lagarto, um cachorrão, um elefante, um pato, um boi, mora na Rua do Pão. Um guiné cheio de me deixe, tem mais um chamado Peixe, outro chamado Barrão. Aí foi aquele aplauso e tal. E seu Flauberto Aí assistiu? desci. Quando eu desci, ele já tinha uma cadeira reservada para mim, assim, ao lado. Vem cá, rapaz. Senta aqui. Mas ele tinha aproximação já com você? Tinha, não? meu pai foi cabo eleitoral dele, quase Aí 50 disse, rapaz, anos. você por aqui. Rapaz, que você não sabia de ser. Era um Que poeta negócio assim, da né? gota é isso aí? Agora você me traiu. E eu era muito próximo dele. Aí eu disse, mas seu Flauberto, traiu o senhor? É um ídolo que eu tenho. Aí ele disse, me traiu porque não falou numa pessoa aí, num carcará. Eu digo, eu ia fazer o verso, mas tive medo do senhor achar ruim. Aí ele disse, então faça. Aí me deu uma caneta, um papel de guardanapo. Faça aí, depois você vai lá. Vou falar com o homem para ir lá. Aí eu fiz. Nenhum desses é comparado a esse que eu vou citar, voando sobre a Viçosa, onde é o seu lugar, porque lhe chamo, não sei. Mas o bicho que aqui é rei é o famoso carcará. Aí pronto, ele ficou encantado e é uma das pessoas que me ajudou muito a publicar esse livro. Ele... Você já tem quantos livros, Andalho? Tenho 4 livros, eu tenho um livro... Estou escrevendo o meu primeiro. Tá na gráfica 1, O Sonho do Poeta, 452 páginas, 41 biografias de pessoas da Viçosa. E a gente tem viajado, contado história, Marcos Silva, de pessoas, porque é ruim você ter esse seu legado aqui, o que você fez, o que passou, e ir embora e ser esquecido. Eu tenho isso como uma ofensa muito grande. Por exemplo, você está falando de livro que é muito importante, mas, por exemplo, agora no meio digital, eu trazendo você aqui, Aldalho, como estou propondo trazer outras pessoas, e já trouxe algumas pessoas, a gente está criando um arquivo digital das pessoas em vida. Exato. Eu acho fantástico a gente homenagear quem já passou. E eu vou perguntar a você do contato que você teve com grandes figuras da cultura da Viçosa. Mas eu acho, Aldalho, que a maior homenagem é a pessoa recebê-la em vida. Em vida. Ah, o meu sogro dizia o seguinte, eu tive muito contato com o meu sogro. Quer me homenagear? Homenageia agora. Agora depois que eu morrer, meu irmão, não tô nem aí mais. Meu pai era analfabeto, mas foi o meu grande mestre, né? Meu pai dizia que a música mais bonita que... Nós viemos... Em 1979, minha mãe já tinha morrido há 9 anos. Meu pai, problema seríssimo, 13 filhos. Ele doente, não tinha emprego fixo. Aí nós viemos para a festa. E existia aqui em Viçosa uma pessoa que devia ser lembrada. Um grande poeta, Geraldão. Ele era bem parecido assim com você, com uma voz maravilhosa,
que se fosse hoje era um grande radialista. Ele dizia no parque de diversão: ofereça música a alguém que você gosta. Música é prova de um bem-querer. Você está ouvindo 467 e 723, serviço de alto-falante do Parque de Diversões Viçosense. Organização JA. Era o proprietário, José Águida. E esse número, você está ouvindo 467 723, tinha escrito no amplificador. Aí ele tirou isso, né? Pá, embelezado, né? Era. Ofereça música a alguém que você gosta. Aí eu tô aqui, parecendo um traque. Aí a mulher lá, ou se qualquer pessoa dizia: atenção, camisa azul clara, com cabelinho melado de banha de porco. Ouça esse lindo cartão musical na voz de Aguinaldo Timóteo, oferece, você já sabe. Então era um tipo Era o de recadinho do romantismo coração. indireto. Você lembra do vô Recadinho. também nessa época? Lembro, rapaz. A voz do vô vou muito chegar, muito imponente, né? cheia. O vô Foi eu trouxe o vô aqui correspondente. e a gente lembrou dessa página da vida dele e é uma coisa que a gente volta no tempo hoje com tanta tecnologia, a gente tá falando aqui, o mundo inteiro vendo, né, a Exato. gente, com a qualidade de imagem fantástica, mas a gente tinha a Rádio Quebra-Cordão Vale do Exato. Paraíba, que o caba Tocava aqui. Eu não sintonizei, não. O cara disse: quando topar no canto é eu. O cordão Quebrar. que não era digital rádio naquela época, né? Ó, Dário, me diga uma coisa. Eu até citei isso aqui, eu não sei se foi na entrevista com o vô. Acho que não. E que, por exemplo, Luiz Gonzaga, eu acho que quem contou essa história foi aquele cantor de Pernambuco, como é o nome dele? Alcimar Monteiro, Não, Matéria do Ceará. Não, de Pernambuco Dominguinhos. aqui. Não. Lembro já o nome dele. Azulão. Não, lembro já o nome Tem dele. muito. E ele Alceu contou uma Valença, história sim. sobre Luiz Gonzaga, que ele entrevistando Luiz Gonzaga, perguntou ao Luiz Gonzaga se ele se inspirou no, se eu não me engano, Jacques do Pandeiro, eu não lembro quem foi, um artista aqui do Nordeste. Aí ele disse não. Porque até então ninguém sabia em quem foi. Porque, por exemplo, eu como narrador de futebol, me inspirei no pai do gol, Valdo José Maia. Silvério. José Silvério. José Silvério era o meu ídolo. E então eu ficava muito imitando o Zé Silvério, pai do gol. Quem não conhece, vá procurar saber quem é. E aí, teve gente que se espelhou no Arivaldo Maia, teve gente que se espelhou no garotinho Zé Carlos Araújo. Enfim, Valdir Amaral, eu tô falando, Jorge Cury. tô falando de cronista, né? Mas na música, quem foi? Ele revelou que ele se inspirou não apenas principalmente da indumentária, que ele, o Luiz Gonzaga era o chapéu de gibão, chapéu de couro, aquele chapéu com as estrelas dele, como de Lampião, aquela coisa toda. E ele disse que se inspirou em um cantor gaúcho, que eu deveria ter pesquisado antes. Foi Teixeirinha? Não foi Teixeirinha, foi um outro cantor. Por conta de que ele... É um sanfoneiro gaúcho e cantor. Eu sei que era muito citado por muitos cantores. Eu não lembro o nome dele, mas ele citou pela indumentária dele. Ele vestia aquela bombacha gaúcha, né? Aquela roupa típica dos Pampas. E o Luiz Gonzaga disse, não, eu quero me apresentar com o estilo do meu jeito. E aquilo foi criticado no início, quando ele foi para Rio de Janeiro e tudo mais, mas quando a gente volta no tempo, foi aquilo ali que foi uma das coisas muito fortes da identidade dele, mostrando-se nordestino. E quanto orgulho eu acredito que os nordestinos que viviam no Rio de Janeiro, em São Paulo, sentiam, porque você sabe, Eudálio, quando a gente sai de Alagoas, que vai para um lugar mais distante, geralmente a gente... Quando encontra um alagoano, meu Deus, tu é alagoano de onde? Aí começa. Você todo dia tá topando com um alagoano aqui. Nessas andanças nossas, eu cheguei na Bahia. Mas a minha pergunta, você pode continuar? O que foi qual foi sua referência na cultura? Eu era muito admirador de Rochinol do Norte. Mas a pessoa que me inspirou para eu tenho um livro agora na gráfica com 2.000 poesias. Escrevi uma em 2006, o Viçosa Viva, com 1.500. Eu escrevi O Peixinho que Pai Pegou, com quase 500. Escrevi Na Branca Espuma da Brama, Reside a Minha Saudade, quando eu era cachaceiro, também com 500. Então, o grande inspirador foi Sinfrônio dos Passos Vilela.
O O pai pai do do vô? vô, eu tive o privilégio de estar com ele, ouvindo ele já falando baixinho, e eu me impressionei, Marcos. Ele escreveu, ele doente, meu pai andava lá, eu e meu pai, eu descalço, aí eu vinha pra rua descalço, como diz o Matuto, pra rua, e tivemos lá, meu pai trouxe uma jaca para ele, lá no Retiro, tinha um pé de jaca que era famoso. Todo ano tinha que trazer uma jaca para o patrão, doutor Ismael, meu grande ídolo também, na Viçosa, homem sério, decente, Tive trabalhador. contato. Aí ele teve lá, aí Sinfrônio disse: olha, Mané Norato, o nome do meu pai, Manuel Honorato, ele disse: olha, Mané, tá com um mês que ninguém vem aqui, quase. E eu recordo muito o tempo que eu era jovem, namorador e tal, contando aquela história melancólica. Aí ele vendia uns folhetozinhos, não sei se era para comprar remédio, alguma coisa assim. Ele vendeu o livro O Velho Engenho em Gazeira. Isso eu tinha de cor e salteado, como diz o Matuto. Ele dizia sobre esse problema dele viver sozinho. Ele disse: nasci no Engenho em Gazeira, município de Viçosa, nessa terra gloriosa no dia de sexta-feira. Houve bela brincadeira no dia do batizado, por todos fui abraçado, eu era sadio e forte, pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Fui feliz na juventude, do mundo possuí metade. Para lhe falar a verdade, já gozei boa saúde. Deus me deu essa virtude, hoje eu tô velho e cansado, dos amigos desprezados, esperando pela morte, pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Já fui senhor de engenho, possuí gado e dinheiro. Sou um cidadão brasileiro para dizer me empenho. Razão para tudo eu tenho dentro desse nosso estado. Sempre fui bem respeitado, não sei se foi sinodote, pelo destino da sorte, vivo dos meus separado. Ele contava com a melancolia de dar dó. Ele escreveu também nesse Acabou mesmo até livro. chorava. Rapaz. Porque ele foi um homem vigoroso, um homem grande, foi um dos grandes administradores da Fazenda São Luís, e uma pessoa com uma vasta amizade no estado todo. Ele disse sobre o engenho Gazeira, onde ele nasceu, ele disse: vi quem cortou a madeira, o João Inácio levantou. Meu pai foi quem o chamou por ser mestre de primeira. Conhecido em toda a ribeira, sua fama só se vendo. Por isso eu estou escrevendo coisas do tempo passado, era um serviço pesado, vi em Gazeira moendo. Vaca, boi, porco, cavalo, taxa, forma, bica, andaime, cancela, cerca, arame, galinha, peru e galo. Ferreiro batendo malho e açúcar ali se fazendo, as formas de mel se enchendo e o carro de boi cantando, morro de velho falando, vi em Gazeira moendo. Então, quando eu vi isso, eu me encantei, e disse: a partir de hoje eu vou imitar esse homem. Aí continuei escrevendo, escrevi o Verso dos Bichos, escrevi muitas coisas que já me apresentei em muitos estados do Nordeste. Então isso me trouxe essa aptidão em fazer verso, mas que não é tarefa fácil e nem é para qualquer um. Tem que ter algum dom, E agora que pessoas... Eu gosto muito de poesias livres, mas tem colegas que eu respeito a todos, gosta de poesia metrificada, com sílaba poética, com destaque nas escansas, com tudo isso. Mas eu gosto porque eu tive o privilégio de conviver com o Bastião do Guerreiro. Era isso que eu ia perguntar. Quais as figuras da nossa cultura você teve contato, Audálio? Eu tive contato com muitos poetas, com Carlos Braga, eu tive com Cascadura, eu tive contato com Manuel Neném, eu tive contato com Maria Odilon, Seu Sinfrônio, que eu já falei, Seu Anjo, João Dé, tanta gente importante, não podia ser esquecido, Jacu, Tonho do Neco, Bereguedé, Quatro Buchos, tudo isso
Nego Du, que eu tentei história de Nego Du, de Capuché, que as pessoas esquecem fácil a essas coisas. Bastião do Guerreiro, um homem simples, eu tive lá, aí em outra oportunidade, em campanha política, trabalhei muito em carro de som, em campanha política, e eu sentei lá no peitoril de Bastião, e Bastião com aquele jeito dele, ô minha Nossa Senhora, ô Audálio, vamos fazer uma música para ti, Atom Vilela. Aí eu digo, ô Bastião, vamos sentar aqui, ver o que a gente faz. Aí nessa conversa surgiu aquela música que foi feita para Teotônio Vilela, que diz: Teotônio Vilela, filho, mostra um trabalho novo, é o governador do povo, da terra dos marechais, gosta da paz, é uma pessoa boa, fez muito por Alagoas e vai fazer muito mais. Bastião, um homem altamente didata, né? E eu tenho um negócio aqui para lhe mostrar, que eu gosto dos seus versos e tal, a gente conversava muito, e Bastião mostrou uma poesia metrificada, que ele nunca soube como, o dom mesmo. Ele diz: o homem fez um caminhão verde que só folha de mato. O homem fez um sapato para pisar no salão. Fez um avião e teve a pura certeza. Fez uma mesa, um canzi e uma canga, morre e não faz uma manga, que é obra da natureza. Uma décima metrificada para uma pessoa que nunca teve essas instruções, só um dom mesmo. E ele dizia isso cantando numa facilidade, a mocidade fosse uma mercadoria. Mestre Osório, que eu também tive o privilégio de estar, eu tenho fotos Ô Viçosa do nosso Brasil. Eu longe de ti, a saudade me mata. Sois de prata, cidade mimosa, teu nome é Viçosa, princesa das matas. Isso é de uma profundidade, Marcos Silva, para poucos. A gente passa um dia quebrando a cabeça. Hoje o cabo quer fazer as coisas no IA. Exato, quer fazer inteligência artificial, não quebra mais a cabeça. É por isso que eu valorizo muito esses eventos, que é dado mote para você fazer Lá na como hora. eu dava o tema e você era que O tinha. tema para fazer. Se vire, como de uma se vire-se. Se vire-se. Como eu fui para Itapetim, cheguei lá, o cidadão babá. O tema é esse, se e vire-se. disse: olha, você tem um bocado aí que é metido a poeta. Na cara, assim. Quero ver agora. Eu só vou aceitar aí uma poesia metrificada, respeitando as escansas com décimas 3, 6 e 10. Aí todo mundo... O cabo que não tiver a capacidade, entendeu? corre logo. Aí disse lá, eu gostei, eu me apresentei, né? Diz um verso lá. Aí ele disse, eu gostei desse da voz de locutor. Aí o apresentador disse, já quer tirar o locutor? Já me menosprezou, né? Aí ele disse um mote, disse: não pedi para nascer, já tenho vida, não me mate, lhe peço proteção. Aí eu parei e ele disse: por que parou? Eu digo: o senhor acabou de dizer aí que ia me dar um mote com 7 sílabas poéticas, metrificado, o senhor acaba de me dar um mote com 10 sílabas poéticas com o pé quebrado. Aí ele disse: você sabe o que ele está dizendo? Eu digo: sei, sim, senhor. Perfeitamente. Aí todo mundo bateu palma e digo: eu cresci. Aí foi melhor. Então, e você. E o outro mote que foi dado foi. Sou da Viçosa, Major. Tá brincando, da Viçosa, rapaz. Tá brincando comigo. Eu sou Audálio Honorato, sou poeta da Ribeira, rapaz. Quem gostava dessa coisa de confronto era o Bastião do Guerreiro, não era? Era. Tem muita coisa dele assim. Eu disse um verso lá. Eu disse: o que eu vou dizer agora faz medo a poeta ruim. Aí disse lá um mote e o cara ficou assim. Aí disse: você vai dizer o verso? Aí eu disse. Aí surgiu outro mote lá: quem pisar nesse solo nordestino se apaixona por tudo e quer ficar. Aí eu digo: eita, rapaz, eu tirei nem a vista dele. Eu disse: eu lhe faço um convite especial para você visitar o meu Nordeste. Se alguém duvidar, faça esse teste. Lugar nenhum no mundo é igual. Das praias da Bahia até Natal, nosso povo feliz vai te mostrar. Poetas e poetisas a rimar, jamais tu procura tu destino. Quem pisar nesse solo nordestino se apaixona por tudo e quer ficar.
E a gente foi remando e, graças a Deus, chegamos ao Aí, ó, final. segundo lugar, né? Declamação. 105 Quais são as poetas. categorias, Aldair? Declamador e violeiro. Teve os violeiros, mas tem a declamação e E o como verso. ficou os outros alagoanos lá na posição? De classificado entre os premiados, entre os 10, só ficou eu. Só você. Foi. Todo era declamação. Todo os mundo três. declamando e fazendo Era de onde os verso outros improvisado. Ficou o campeão, foi um rapaz de Arapiraca? Rondônia. Não, eu tô falando os dos daqui dois de Alagoas. Daqui de Alagoas. Eu de Viçosa, Jailson Marques de Pão de Açúcar e esse policial civil de Delmiro Gouveia. Lá do Sertão. Foi, da do Sertão, lá. Nós estivemos lá. Tudo da beira do São Francisco. Pão de Açúcar e Delmiro. Delmiro. Domingo agora foi o Encontro Estadual de Poetas no Pilar. Eu também fiquei entre os 6. E foi uma moça de Teotônio Vilela. Foi agraciado um rapaz chamado Pedão, que é secretário de Cultura em Santa Luzia do Norte, que ele tá doente. Aí aproveitaram, deram para ele o prêmio de primeiro colocado. Ele escreve crônica, ele não escreve poesia. A Viçosa é dotada, Marcos, de grandes poetas. As pessoas Hoje nós, esquecem. como é que está a renovação? A gente falou aqui no início, Aldálio, da necessidade de renovação. Em todas as vertentes da cultura nossa, como é que está esse legado? Por exemplo, o filho do Mestre Bia, os filhos do Bastião do Guerreiro, a família do Bastião do Guerreiro e dos outros fazedores de cultura. Está sendo levado adiante ou a coisa está declinando? O filho do Mestre Bia, o Vânio, tá dando continuidade, tomou conta da banda do pai. Vamos trazer ele e o pai aqui, viu? É muito bom. Eu tive essa semana com o Mestre Bia, ele gosta também do nosso trabalho. A esposa de Bastião do Guerreiro foi eleita, Mestra Quitéria. Gosto muito dela e me dou muito bem com ela. Patrimônio vivo do município e continua apresentando. E os filhos? Não, os filhos não. No Bananal, o filho de Mestre Osório, o Mestre Expedito, continua com o Guerreiro, é bom em embaixada, é um grande poeta também. A Mestra Cícera, que era contramestra de Mestre Osório, também fez agora um Guerreirinho Mirim, está se apresentando no estado todo. Aqui o Mestre Anjo, morreu o Nado, mas o Ivan vem dando continuidade. O Ivan, Nado da Viçosa de Nós faleceu. E qual era o estilo do Nado, hein? Como era o trabalho? O Nado era forrozeiro, e gostava também de guerreiro. Fazia umas pecinhas de guerreiro também e tocava sanfona, muito bom. Ô Aldálio, me diga uma coisa. O que é que pode ser feito para a gente não ter só uma pessoa aqui ou ali, como você já tem 64, né? Vai fazer 64 anos agora. Como criar o gosto? Porque, por exemplo, vamos lá, quando você está na tenra idade, tudo aquilo que você tem contato, você tendo gosto por ele, vai se fixando como uma cultura. A cultura é o costume, né? O meio político, o que é que pode ser feito com as escolas para que a gente tenha essa cultura mais presente? Eu vou dar uma explicação. Eu, por exemplo, quando era criança, fui uma criança muito humilde, mas eu tive contato com teatro, com cinema, com muita coisa da cultura, que isso fez com que eu fui pro cinema agora com a minha filha pequena, e caramba, quanto tempo eu não vinha no cinema, que é uma coisa que eu adoro. A minha esposa, por exemplo, ela não consegue ficar assistindo um filme de 1 hora e meia. Não consegue. Então vai muito do costume, era o meu costume lá de trás. Então o que é que falta para inserir isso como uma forma de costume e como criar cultura com os mais jovens em Viçosa? Eu estive, com uns 2 anos que eu estive em Itapetim, em Pernambuco. Eu fui, na verdade, um encontro de poetas em Tuparetama. Aí pousamos em Itapetim. E, para minha surpresa, fomos convidados para uma escola e na hora da aula justamente de literatura. E foi dado um mote para os alunos. Lá
É o que eu acho que o que está faltando é levar mais efetividade dessas ações para as escolas. Criar um quadro ou uma matéria, como for possível, admitir, como for, para que incentive. Aqui hoje nós temos essa possibilidade. Eu estive num evento, está com 25 anos, entre 25 e 30 anos. Foram convidados os poetas de Viçosa, chegaram 3. Eu faço todos os anos, com o apoio do município, o Café com Poesia. Eu quero convidar a todos, que o Tito do Gado é um dos componentes do Café com Poesia, já está com 5 anos. O ano passado tinha 43 poetas e poetisas, então mudou alguma coisa, mas falta levar para a escola, para que os alunos se interessem, para que apareça mais audaz. Eu vou morrer amanhã. Fernando Alves já tem mais de 70 e outros, Deus dê vida longa a ele e a todos, mas não viemos para ficar. Então, a Viçosa passou um certo tempo, Marcos, num total marasmo, desprezo da cultura. Não aparecia ninguém. Olha, tem uma garota no Padre Cícero chamada Francine, uma poetisa magnífica, grande. Tem um garoto chamado Márcio, na Quinta da Serra, fantástico o garoto, mas tem que ter efetividade e acontecer mais eventos. Está acontecendo o Café com Poesia de ano em ano. Tem que fazer pelo menos 3 vezes no ano, ter premiação. Eu estou indo agora a Limoeiro do Norte, uma premiação maravilhosa. Eu já fui agraciado em um edital do Estado em 15 mil reais. Eu ganhei 15 mil reais, tá? Com 3 ou 4 anos, que eu recebi do Estado uma premiação de 15 mil reais num concurso que eu participei. Fui um dos primeiros, não fui um dos primeiros, 2, mas eu participei, recebi, e eu tenho um Pix ainda no meu celular, do Estado, de 15 mil reais. Então, isso aí tem que fazer campanhas, buscar, seja lá do Ministério da Cultura, ou da Secult, ou como for, para que incentive essas pessoas, porque nós vamos morrer. Será que vai ter alguém dizendo isso numa emissora? Não fique repetindo isso, não. Nós vamos morrer, mas numa emissora dessa? Não, é verdade. Aí, daqui 30 anos, então falta isso, mas que é uma coisa muito bonita. Meu pai era apaixonado, dizia, por violeiro, essas coisas. Ele dizia, ele tinha um costume que as pessoas até brincavam, ele ser o mané da Bíblia. Ele dizia, você dizia, esse negócio aqui um dia vai se acabar, não vai ter microfone assim. Aí ele dizia, tem na Bíblia. Ele tinha esse apego muito grande. Aí então a gente também, sobre poesia naquela época, eu sinto uma lacuna muito grande na minha vida. Meu pai não ter alcançado eu escritor. Eu fui, graças a Deus, eu ganhei um edital do Estado no Teatro Gustavo Leite e fiz sozinho 1h e 33 minutos. E as pessoas perguntavam, teve até uma senhora lá, disse, eu lhe sigo e tal, eu sou admiradora, diga aquela poesia de homem sem vergonha, olha só. Eita. Aí eu digo, agora lascou. Eu digo, tem não, moça. Ela disse, tem. E o senhor declama em todas as suas apresentações. Oferecer o meu marido. Era para oferecer o marido. É a poesia de homem sem vergonha, como dizia ela. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Aí eu digo assim, com uma Bíblia e um rosário eu fui falar com o reverendo. E já fui logo dizendo, escuta aqui, seu vigário, no seu confessionário há muito tempo eu não vinha, porque pecado eu não tinha, mas hoje me atormenta, homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Eu não bebo, não namoro, também não tenho um complexo. Mas essa história de sexo, olha, seu padre, eu adoro. E na rua onde eu moro tem uma comadre minha, com o juízo de galinha e a traseira de jumenta, homem fraco não aguenta provocação de vizinha. A mulher é tão faceira que quando ela vai para a praia, tira a blusa, tira a saia e senta numa cadeira. É uma perna na engazeira, outra lá na pindobinha. E nessa brincadeirinha, o poeta se arrebenta, homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Entre a minha casa e a dela, tem uma meia parede. Eu, feito touro com sede, ontem eu fui olhar para ela. Ela abriu a janela, estirou uma cordinha,
pendurou uma calcinha roçando na minha venta. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Aí o padre perguntou, ela tem as pernas grossas? 3 ou 4 vezes as nossas, seu vigário. Já pensou? A pele é um bibelô, nunca teve uma espinha. Todo mundo quer rosinha, com seus lábios de polenta. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. O padre deu um sorriso, eu chego a vir água na boca. Ele disse assim, vou confessar essa louca, vou levá-la ao paraíso. Diga a ela que eu preciso falar com ela sozinha. Me espere na cozinha, que eu chego 11h50. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. A mim ele disse assim, olha aqui seu deletério, seu maníaco, seu tarado. Vá rezar ajoelhado no portão do cemitério. Para cada santo um mistério e uma salve rainha. E para cada ladainha acenda uma vela benta. Homem fraco só aguenta assim provocação de vizinho. Eita, agora, preste atenção, viu, Audálio? Acabei de receber aqui uma mensagem, né, que está acompanhando a nossa entrevista. Ficou muito triste que você foi lá para o... Foi Ceará, foi? Fui a Pernambuco, fui a Ceará, fui a Bahia. Não, Pernambuco, lá para a terra de Lampião. Eu fui no restaurante Caculé. Onde ganhou aqui essa... Tá na internet uma apresentação minha à noite no restaurante Caculé. Tomei as coisas a cachaça da casa, muita coisa, muito bom, foi muito bom lá. Ficaram muito tristes porque você estava sem torcida lá, só estava sua esposa e seu filho, e disseram que agora, para onde você for, vão com Vuvuzela, vão com Morinha e Robemar. Esses 2 companheiros seus disse que vai lhe acompanhar para onde você for agora, não vai faltar torcida para você. Olhe, você sabe a admiração que eu lhe tenho, né? Muitos anos juntos, desde a rádio lá no Alto 120, entrava um de uma vez de cada vez, que não cabia os 2 dentro. Quando era tempo de chuva, a gente subia 2 degraus, caía 3. Caía 3, amarrava uma corda lá em cima. Mas eu lhe peço um favor, para quando nós tivermos contato assim, você não me comparar com essas pessoas. Mas eles querem lhe prestigiar. Mas eu não preciso de Morinha, de apoio desses 2 rapazes. Primeiro, eles são meus inimigos. Depois, eles onde chegam falam mal de mim. Então, como é que esses cidadãos vão de uma hora para outra mudar de água por vinho? Que vão passaram a ser meus amigos. Vuvuzela, vai bandeira, vai tudo. Eu quero distância deles. Eu estou indo agora, se Deus quiser, para Limoeiro do Norte. No dia 6 de setembro, eu vou estar em Açu, no Rio Grande do Norte. No dia, parece que é 24 ou é 25 de setembro, nós estaremos em Patos, na Paraíba, mas eu quero que Deus desvie esses rapazes do meu caminho. Ó, chegou a mensagem. Diga ao Dali que a gente vai de caravana torcer por ele. Diga a eles que fiquem em casa, que eu trago um doce, uma rapadura para cada um de lá, e é um favor que eles me fazem. Eita, aí, falando em Mestre Bia, eu estava no Sabalangá, aí o cidadão disse... Fulano de tal vai correr para Dourada, vai para Dourada a pé. Aí eu digo, eu chego na Dourada, daqui para Dourada em 1 minuto. Aí o cara disse, procure seu lugar, rapaz, um velho desse. Aí eu cheguei, eu digo, eu vou fazer um verso dizendo. Aí eu disse, saí do Sabalangá, nasci, que foi muito bom. Lembrei de Antônio Odilon e as festas que ele fazia. Nos paus brancos, Mestre Bia, era a grande atração. Eu segui minha missão, na praça fiz uma parada, meu destino é a Dourada, reinado de Bastião. Em menos de 1 minuto eu cheguei na Dourada. Rapidinho. É verdade. Bom, gente, eu conversei hoje com essa figura, o Audálio. O homem, se for esticar a conversa com ele, nós conversamos. O Robemar já tá mandando, tira esse homem daí que já conversou demais. Mas eu quero agradecer a você e o que você falou do Robemar, do Morinha aqui, são 2 figuras. São 2 amigos que eu tenho muito respeito, ele sabe que é brincadeira, ele está presente agora, aqui. Isso é o que você diz a ele, agora ninguém conta o que eles dizem para você. Mim, né? As pessoas não estão vendo ele, falando mas ele bem tá de você. viu? Bem mal, mas eu tenho um coração bom. Ele disse que você é amigo do peito, Robemar. Não, eu tenho um coração bom. E em outra oportunidade nós queríamos contar muitas histórias interessantes, sabe, Marcos? De poesia. Vamos ter outras oportunidades. Eventos que aconteceram. Eu quero trazer você de volta aqui para participar
com o nosso poeta, o Curió da Viçosa. Eu já convido aqui antecipadamente para que quando o Curió venha, você também venha junto com ele, vai sentar ao lado dele ou do meu lado aqui e vamos bater um papo com o nosso Curió da Viçosa. Verdade. Será o nosso próximo convidado da área cultural. Tinha um vereador em Viçosa chamado Farinha Azeda. Era parente do Robemar. E houve um desentendimento no mercado, por causa de 1 quilo de osso para lá, e deu um zum da bexiga na Câmara. Então, nós tínhamos um poeta em Viçosa que as pessoas não conheciam. O Robemar deve ter conhecido. Brincadeiras à parte, o Robemar, meu amigo, meu irmão, ele sabe disso. E o Morinha. Aí, a Cari, o Robemar acredito que conheceu. Pacato, não dizia nada, mas um grande poeta. Outro poeta chamado Carlos Braga, que em outra oportunidade vamos falar aqui. Bereguedé, um nome estranho, mas um senhor poeta. Tinha um cidadão chamado Cafuçu, também um grande poeta. Tem aqui na Rua do Pão, houve um enterro que deu um velório, que deu uma confusão da bexiga por causa de uma poesia errada. Ei. Então, a Viçosa tem muitas histórias a serem contadas e é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Bom, mas eu quero que você termine com um verso. Não vou dar mote, não. Fique à vontade, um verso que simbolize essa nossa entrevista, esse nosso podcast. Fique à vontade. Ao amigo Marcos Silva, ao Robemar e a todos aqui presentes, eu sinto-me deveras contente estar em vossa companhia. Era isso que eu queria. Obrigado pelo espaço. Para todos um grande abraço e adeus. Até outro dia. Eita, esse é Audálio Honorato, grande poeta. Se a gente for contar cada trecho da vida do Audálio aqui, a gente amanhece o dia e não termina. Conversando. Viu? Audálio, obrigado pela sua ao lado participação. dessa mercadoria aí, Viu? ó. Que Deus abençoe e que lhe dê muitos anos de vida para que você continue fazendo sua poesia e trazendo alegria para quem admira, que eu acho que uma coisa que não pode morrer, a nossa cultura. Tá? Agora repara a sacola que ele trouxe. Quando disse que vira Audálio chegar aqui, tá no ar ainda, viu, meu filho? Não, mas venha, chegue, já é. Você já ultrapassou o limite da... Venha, fica ali do lado dele, rapaz. Perto de mim, venha. Olha. Venha não, você disse que me odeia. Não, venha mais pra cá, pra aparecer aqui. Abra a câmera, aí, venha mais pra aqui, venha pra aqui. Essa mercadoria. Olha pra aí quem tá aqui, ó, Robemar, rapaz. Meu amigo do Jospeito. Tá vendo? Olhe, não diga mais nunca que o Robemar não lhe quer bem. Não, nem de brincadeira. Eu digo sempre. Olha. Isso é falsidade. Ó. Quando a Audálio chegou aqui, viu, Robemar? Aí disseram, oxe, trouxe a fralda geriátrica dentro da sacola? Foi. Tá vendo? Vou fazer um verso com essa história. Audálio, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Obrigado, muito bom. Gente, mais um episódio do Conversa Afinada Cast para vocês aqui. Uma boa noite, até a próxima. Um abraço. Convidado. A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981-686571. Instagram zoeira_chopp.
Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número, pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região.